Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando agora os princípios da administração e os princípios administrativos. Já viu que temos princípios que estão expressos lá no caput do artigo 37. Apesar de ser uma questão bizonha, pode ser que caia e eu não quero que você erre, é o LIMP. Tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nessa ordem. Nós já estudamos o princípio da legalidade, norteador de todo o Estado de Direito e que impõe à administração somente agir quando a lei determina, quando a lei autoriza expressamente. O princípio da impessoalidade, também conhecido como princípio da finalidade. Essa questão cai muito, essa associação entre impessoalidade e finalidade, e é uma decorrência do princípio da isonomia também. Ele obriga ao administrador público a tratar todo mundo de maneira igual e sempre norteado pela finalidade pública, pelo interesse público. Se ele agir movido por um interesse particular, ainda que o ato aparentemente se revista de legalidade, ele será eivado de nulidade e tem que ser extirpado do mundo jurídico. O princípio da impessoalidade também veda que o cara se promova às custas da administração pública. Agora, nós vamos ver os outros 3 princípios expressos e mais os princípios reconhecidos. A começar pelo princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele tem uma certa vaguidão, mas ele impõe ao administrador, no exercício do seu mistério público, no exercício da sua função administrativa, no exercício de administrador, que ele haja norteado por princípios éticos, por princípios e noções de justiça, por princípios e noções de honestidade. Então, aqui vale a mesma regra em relação ao princípio da impessoalidade. Ainda que o ato venha a se revestir de aparente legalidade, que estivesse na esfera de competência do agente, se ele agir de maneira imoral, se ele agir de maneira contrária à ética, se ele agir de maneira que se julgue ser injusto ou desonesto, o ato é inválido. Então, no princípio da moralidade, a doutrina gosta de apontar o seguinte, fala assim, olha, essa moralidade não é a moralidade comum. A moralidade é que a gente está habituado. Porque a distinção clássica entre moral e direito, aqui não, aqui nós estamos falando da moral jurídica mesmo. Apesar da contradição aparente do termo, a moralidade aqui é a moralidade administrativa. E por redundar, moralidade administrativa, ela tem como decorrência a obrigação de o administrador público agir com ética, com honestidade e com justiça. Ele tem o dever de agir com honestidade, ética e justiça. Saber distinguir, otimizar, tomar as decisões mais adequadas a cada caso. A moralidade, nesse caso, se descumpridos esses requisitos, caso eles venham a ser não observados, isso vai redundar na ilegalidade do ato. Olha só, ilegalidade. Os conceitos não se confundem a princípio, tá? Moral administrativa e legalidade administrativa são coisas distintas. Mas a legalidade, nesse caso, ela vai ser aparente. A subsunção do fato à norma, a subsunção é adequar o que a lei descreve ao que está no fato, ao que aconteceu de verdade. Simplesmente o cara exercer, como no exemplo que eu já tive a oportunidade de te dar, exercer o poder de polícia sobre determinada atividade, está no âmbito da atividade dele, está no âmbito de sua competência e a lei autoriza. Mas se o fim for antiético, se for com a única e exclusiva intenção de lesar, se não tiver por fim resguardar o interesse público, isso vai redundar na ilegalidade do ato. E essa ilegalidade que redunda permite daí o controle desse ato, o controle pelo poder judiciário. Porque é o seguinte, regra, um poder não influencia na esfera de atuação do outro. Regra é essa, cada um no seu quadrado. O executivo executa, o judiciário julga e o legislativo produz a lei, produz as leis. Exceção. Em casos de ilegalidade cometidos na administração pública, por exemplo, o judiciário pode fazer esse controle de ilegalidade do ato. O que o judiciário não pode fazer é verificar se a situação foi conveniente, se a situação foi oportuna. Ele não pode entrar no controle da discricionariedade administrativa que nós vamos estudar num outro momento. Mas o controle de ilegalidade,
o controle de verificar se o agente está de acordo com o que a lei determina, o judiciário pode. E daí a moralidade, ao lado da razoabilidade, tem ampliado a possibilidade de controle jurisdicional dos atos da administração pública. O Poder Judiciário não pode substituir o administrador. Essa afirmação é correta e se cair na sua prova não tem por que não assinalar. Mas ele pode, quando provocado a respeito, corrigir distorções de ilegalidade. E a moralidade administrativa, o respeito à moralidade administrativa permite isso. Além disso, a violação de quaisquer desses princípios previstos no caput do artigo 37, mas especialmente o da moralidade, no caso de conduta dolosa, vai permitir o enquadramento do sujeito na lei de improbidade administrativa. 8429 de 92. A lei de improbidade administrativa traz 3 formas de lesão à administração pública por atos considerados de improbidade. O primeiro, de enriquecimento ilícito, o agente se enriquece ilicitamente às custas do erário. O segundo, de prejuízo ao erário, que não necessariamente ele se enriqueça, mas pode ser que um outro se enriqueça, ou simplesmente ele, ainda que culposamente, na conduta do meio, cause lesão ao erário. E o terceiro, de violação aos princípios da administração pública. No primeiro, enriquecimento ilícito, e na violação aos princípios da administração pública, a conduta será sempre necessariamente dolosa. Então, caso ele viole a moralidade deliberadamente, dolo, se considera vontade e consciência. Vontade e consciência. Ele quer e age para atingir uma finalidade que ele deseja. Vontade mais consciência. Então, a conduta dolosa aqui de lesar a moralidade administrativa vai determinar que ele responda e eventualmente venha a ser condenado pela improbidade administrativa, que não é penal e não é puramente civil. Ele conjuga sanções de natureza política, política, administrativa e civil. Porque tem suspensão de direitos políticos, tem multa, tem reparação do dano, tudo lá na Lei 8429 de 92. Beleza? Esse é o princípio da moralidade em linhas gerais. O princípio da publicidade, próximo princípio da nossa lista do LIMP, ele impõe que a administração pública haja... Ele impõe dois desdobramentos. Tá aqui. Ó. Ele impõe 2 desdobramentos. Ele estabelece a necessidade de que os atos administrativos, de que as práticas realizadas pela administração sejam publicados, e publicados mesmo, publicados na imprensa oficial ou afixados nos editais, nos locais próprios das repartições públicas. Isso é dar maior publicidade, dar a possibilidade de conhecimento de todos que, em última instância, são os protegidos pela administração pública. E a segunda é a transparência, que é decorrente da primeira, tá? Uma coisa é ligada à outra. A transparência permite, além do conhecimento de situações pessoais, ainda o exercício do controle da administração. Controle e fiscalização, a administração. Como assim? Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade, aliás, a própria Constituição Federal, lá na Constituição Federal, quando ele estabelece, traz o TCU, traz os controles interno e externo da Constituição Federal, artigo 70, ele prevê ainda a possibilidade de controle popular. O próprio administrado, o próprio jurisdicionado, ele pode provocar os órgãos de controle sobre uma eventual lesão. Então permite esse controle de denunciar por meio de uma petição direcionada aos órgãos de controle. Mas também permite o ajuizamento de ação popular. Também permite, caso a esfera de direito dele seja atingida de um mandado de segurança. Também permite o Ministério Público verificar e ingressar, e outras associações e as entidades da administração direta ingressar com uma ação civil pública. Tudo isso em razão da necessidade de publicidade. A administração trabalha com direitos da coletividade, com interesse público. Então não se justifica, salvo excepcionais hipóteses previstas na Constituição e nas leis, a vedação à publicidade, a restrição ao sigilo das informações trabalhadas pela administração. E é com base nisso aqui, que o Supremo entendeu que é legítima a intenção de ter acesso
aos gastos de cartão corporativo. O presidente da República, em viagem, usou o cartão corporativo e foi solicitado à presidência da República o fornecimento dos dados. A presidência da República informou apenas os valores gastos, mas não informou no que foi gasto. Aí o Supremo falou, opa, pera lá, tem que informar tudo, filho. Administração, o cara está agindo, foi numa missão, numa viagem oficial, e nessa viagem oficial gastou dinheiro público. O que foi com esse dinheiro público? Onde foi o dinheiro do cartão corporativo? Então, o princípio da publicidade, necessidade de transparência. E regulamentando, ou melhor, implementando as disposições constitucionais acerca da necessidade de transparência, nós temos a relativamente recente Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação tem sido, após a sua edição, questão certa em prova. Então, a Lei 12.527 de 2011 impõe a transparência à administração pública e determina que, sempre que solicitado por um interessado, que lhe sejam fornecidas as informações que ele solicita. A administração pode negar, caso verifique a violação à segurança da sociedade e do Estado, ou melhor, ou do Estado. Então não é toda a informação que o cara pode ter, é a maioria delas. A administração pode se negar a fornecer e deve realizar a negativa de maneira fundamentada, o que quer dizer que os motivos, a motivação deve estar expressa na decisão que indeferir. O cidadão que solicitou tem o direito ao acesso à decisão que indeferiu e as razões do Estado para indeferir têm que ser segurança da sociedade ou do Estado. Em segurança da sociedade, a gente tem aqui a necessidade de garantir o direito à privacidade. Só que a privacidade não é direito do Estado, tá? A privacidade é o direito do cidadão. Então é por isso que essa disposição não está prevista na Lei 12.527 de 2011. Ela foi instituída no âmbito do Poder Executivo Federal por um decreto que determina a divulgação dos contra-cheques, dos valores brutos recebidos por todos os servidores do Executivo Federal. Nesse caso, algumas associações de classe discutiram a idoneidade, a rigidez e a constitucionalidade dessa medida. Nessa hipótese, o Supremo apreciou e falou assim, não, com maior razão, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência da administração pública corroboram o decreto presidencial. Só que devemos ressalvar que as informações devem estar restritas ao nome e à matrícula do cara. Não pode divulgar o endereço, não pode divulgar as despesas que eventualmente sejam descontadas do contra-cheque dele, como empréstimo consignado, prestação da casa própria, plano de saúde, pagamento de pensão alimentícia. Por quê? Porque isso fere o direito à privacidade. Então, tudo aqui é princípio e, como a gente sabe, os princípios são aplicados com ponderação. O princípio da publicidade é um princípio de extrema importância e deve nortear toda a atividade administrativa. No entanto, ele encontra algumas restrições em outros princípios. O princípio da segurança do Estado, o princípio da segurança da sociedade. O próprio interesse público, em algumas situações, limita a publicidade. E o direito à privacidade também tem que ser preservado nessa situação. Muito já se discutiu sobre qual seria o vício que incide sobre um ato administrativo que não tenha sido publicado. Aqui no Paraná, nós tivemos durante um período, há alguns anos, a discussão sobre os diários secretos. O pessoal nomeava os servidores, tomava atos internos e não publicavam. O troço ficava lá engavetado, você acredita? Então, nesses casos, qual é o vício que tem o ato? É um vício de invalidade? Ele não é válido de maneira nenhuma? Ou ele somente não estará apto a produzir os seus efeitos? Vício de ineficácia. A discussão, não se tem consenso, a doutrina determina que isso seja analisado em cada caso concreto, mas prevalece o entendimento atual de que, no caso de ato administrativo praticado com todos os requisitos legais, mas que não tenha sido publicado, não tenha sido a ele dada publicidade, ele sofre de vício de ineficácia. O ato é ineficácia. Isso significa
que ele não produz efeitos. Ele é válido, ele não é nulo, o ato ele é válido, no entanto, ele não está apto a irradiar os seus efeitos. É isso. Beleza? Então, por exemplo, a nomeação, ou melhor, uma decisão proferida em processo administrativo disciplinar que define, que conclui pela demissão do funcionário público. Demissão, pena, em razão de ilícito praticado. Essa decisão ficou encartada no processo administrativo lá e está lá em cima da mesa do cara. Qual que é o efeito? O ato é inválido? Não. A demissão é válida. Só que o cara já foi demitido, ele já efetivamente foi afastado do cargo que ele ocupa? Não, porque essa decisão não produziu seus efeitos, porque a ela falta a observância da publicidade. Beleza? O último princípio expressamente consignado na Constituição Federal, no artigo 37, caput da Constituição Federal, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência não constava da promulgação da Carta da República em 1988 e foi incluído por meio da reforma administrativa promovida com a Emenda Constitucional 19 de 98. Então é um princípio que veio a explicitar os anseios da sociedade em relação à administração pública. A administração pública apresenta falhas severas e falhas aos olhos vistos, que precisam ser corrigidas. Serviços mal prestados, serviços, a gestão mal organizada, entraves burocráticos, limitações de ordem financeira em termos de organização, e tudo isso veio refletido na Emenda Constitucional 19 de 98, que estabelece a obrigatoriedade da administração pública de ser eficiente. Essa eficiência, ela conta com essas duas situações aqui. Ó. E o principal é o dever de prestar um serviço público de qualidade. Ao lado do direito do princípio da eficiência, nós temos lá no artigo 5º, incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a chamada reforma do Poder Judiciário, a obrigação da celeridade, o direito fundamental a uma prestação célere jurisdicional. Então você vê a Constituição acuando a administração pública e os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, para uma prestação mais efetiva dos serviços que ele comete. E aqui nós temos esse dever de qualidade, o dever de otimização, o dever de economicidade, o dever de fazer mais com menos, o dever de gerir adequadamente os recursos públicos e fazer com que isso reflita ao jurisdicionado. A organização, a lavratura de contratos de gestão, toda essa necessidade, esses entraves burocráticos e essa situação que é claramente aferível pela população de que o serviço público não conta com a mesma eficiência do serviço privado. Se fosse no serviço privado! Aquela situação de que você tem dinheiro para comprar lápis, mas está faltando caneta, você não pode comprar caneta. Então essas situações têm de ser apreciadas sob a ótica do princípio da eficiência. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva para você em relação à possibilidade de controle jurisdicional. Como eu já tive a oportunidade de destacar, o controle jurisdicional da atividade administrativa e dos atos administrativos só é possível em caso de ilegalidade. Então, verificar qual opção do legislador é mais eficiente ou não cabe ao Poder Judiciário. Então, o reconhecimento que tem sido dado, a apreciação do princípio da eficiência é pela impossibilidade de que a justiça, de que o judiciário, de que o juiz se substitua ao administrador na aferição de qual medida é mais eficiente ou não. Opa, nós temos que colocar um hospital numa área desse tamanho. Eu escolhi colocar aqui. O judiciário não pode me falar que era mais eficiente colocar aqui. Porque estava perto do ponto de ônibus ou porque estava perto de uma estrutura mais adequada. Não pode. Tá? Isso está no âmbito da discricionariedade, da oportunidade e conveniência. Ele deve observar. Mas não compete ao judiciário falar, opa, esse é mais eficiente, esse não é. Beleza? Seguimos agora para os princípios reconhecidos que não estão expressos na Constituição. Então, tudo que eu falar aqui não está expresso na Constituição, tá? Já vi questão perguntando se o princípio da proporcionalidade, por exemplo, afirmando
princípio da proporcionalidade estava explícito na Constituição Federal. E não está. Primeira coisa, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. A gente já estudou isso em outro momento, apesar de ter falado em linhas gerais, mas é isso mesmo. O conflito de interesses entre o interesse público e o interesse privado deve sempre prevalecer o interesse público. É óbvio que a interpretação de qual o interesse mais adequado, de como que o interesse público vai ser implementado, tem que ser temperado com outros princípios de igual estatura. Não existe hierarquia entre esses princípios, tá? Isso fique muito claro. Os princípios estão no mesmo plano e um prevalece sobre o outro pelo regime de ponderação. Então, aqui nós estamos diante de um regime jurídico de direito público e na ponderação entre interesse público e interesse privado, nada mais natural que emerja o interesse público. Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, nós não tem muito que gastar aqui. Passamos, então, ao princípio da autotutela. O princípio da autotutela é bem legal. O princípio da autotutela, ele determina, ou melhor, ele cria, vou colocar aqui, ó, um poder-dever. Dever à administração. A gente vai usar muito essa expressão ainda, tá? Poder-dever. Porque apesar da gente estudar os poderes da administração como poderes propriamente ditos, eles não são disponíveis. Por quê? Porque o interesse público é indisponível. Então, não sendo disponíveis, o cara não pode escolher o momento em que vai usar o poder que lhe é cometido, que lhe é cometido, ele tem o dever de agir nas situações que a lei descreve. E aqui a autotutela é uma espécie de poder-dever, apesar de a gente tratar ele como princípio. Mas é a possibilidade, por isso poder, mas sempre que se verificar a situação, ele é obrigado a fazê-lo, de a própria administração pública realizar o controle dos seus próprios atos. É um controle próprio da própria administração. Que controle é esse? Esse controle pode ser de duas formas. Vai ser um controle de legalidade e um controle de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Como assim? Assim, pera lá. Oportunidade. Como assim? Seguinte situação. Você vai tirar a sua licença para dirigir. Carteira Nacional de Habilitação. A sua Carteira Nacional de Habilitação é expedida pelos DETRANs sob delegação da União, porque é um documento nacional. Esse documento, ele tem alguns requisitos previstos lá no Código de Trânsito que você tem que preencher para você adquirir. Esse ato, ele é considerado um ato vinculado. Por quê? Porque sempre que você efetuar o preenchimento desses requisitos, demonstrar o preenchimento para a administração, no caso do DETRAN, está enxergando a prática da parada, ele é obrigado a te conceder. Obrigado a te conceder. Então imagine você que você foi fazer a sua CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, e dentre os requisitos lá você tinha que fazer um exame de vista. Só que você foi fazer o exame de vista e reprovou. E não tinha óculos e nada. E daí você falou para o médico te dar o laudo e o médico não deu, você foi lá e fez o laudo em casa. Olha que legal. Você promoveu a falsificação de um documento e apresentou isso perante a administração para conseguir a sua CNH. A administração te deferiu a CNH. Só que, num procedimento interno de auditoria próprio do DETRAN do seu estado, foi aferido que aquele laudo era falso depois de um tempo. O que a administração tem que fazer nesse caso? Tem que anular o ato. Anular o ato porque ele é ilegal. Está sendo feito um controle de legalidade. Os atos ilegais têm que ser anulados de ofício pela administração. De ofício significa que é independentemente de provocação. A própria administração, diante de uma ilegalidade, ela é obrigada a afastar o ato. Alguns atos, no entanto, eles são discricionários, em que a administração pública pode ou não conceder ao seu critério, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Então, autorização para posse de arma de fogo. Uma autorização para posse de arma de fogo.
considerado um ato discricionário e a administração, depois de um tempo, resolveu rever a autorização para posse de arma de fogo. Revista a autorização para posse de arma de fogo, ele pode, num outro momento, achar que não é oportuno e tesourar. Esse aqui, nós estamos falando de anulação na legalidade, tá? Verificada a ilegalidade, o ato vai ser anulado. No caso da conveniência e oportunidade, caso o ato se torne inoportuno ou a administração entenda que não é mais conveniente, ele vai ser revogado. O ato ilegal, dele não emana direito, porque ele é viciado desde o momento em que ele foi realizado. O ato conveniente e oportuno, ele tem que respeitar os direitos do cara. E caso cause prejuízo, tem que ser reparado. Tá? Então, vamos seguir aqui. No princípio da autotutela, mais famosa, temos duas súmulas com dispositivos bastante semelhantes, mas essa aqui é mais abrangente do que a anterior e, portanto, é a que é mais cobrada nas provas. Súmula 473 do STF, princípio da autotutela. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então vamos amarrar os dois conceitos, tá? Vícios que o tornem ilegais. Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Vamos amarrar os dois aqui também de azul. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, reconhecido pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Beleza? Seguindo, nós já conhecemos o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impõe que não se abra mão do interesse público, que não compete à administração pública verificar se o direito vai ser exercido ou não, se o cara vai ser punido ou não, se a infração vai ser apurada ou não, se o tributo vai ser cobrado ou não. Nada disso está na esfera de discricionariedade da administração. Por quê? Porque ela está lidando com recursos, está lidando com situação, está lidando com bens jurídicos que não são seus. Os bens que a administração pública administra são dos outros, não é dela própria. Então, nessa situação, a administração não pode dispor, não pode simplesmente... Os acordos com interesses públicos não são assim livremente autorizados. Eles são realizados nos limites definidos estritamente na lei. Eu, como procurador da Fazenda, não posso simplesmente deixar de tocar uma execução fiscal que não esteja autorizado pela lei. Eu tenho que prosseguir naquela cobrança porque eu estou buscando receber uma conta que não é minha. É a conta dos outros. Estou agindo como se por delegação. Não é essa a palavra técnica adequada, mas é fácil de entender dessa forma. Indisponibilidade do interesse público, não se pode abrir mão de um direito que não é seu. Tá? Princípio da continuidade dos serviços públicos. O princípio da continuidade dos serviços públicos impõe que, em relação a alguns serviços que a sua ausência de prestação pode causar prejuízos inadiáveis, podem causar situações de risco para a população, não pode simplesmente deixar de ser prestados. Eles têm obrigatoriamente de ser prestados de forma contínua. Isso, inclusive, lá no direito de greve do setor privado, da iniciativa privada, é assegurados os direitos, a continuidade dos serviços públicos considerados indispensáveis, ainda que privados. Então a preocupação do Constituinte foi tanta que até os serviços privados devem ser assegurados caso indispensáveis, caso possam vir a causar prejuízo aos administrados, aos particulares. No caso, a continuidade do serviço público possui alguns temperamentos, né? Algumas ponderações e algumas exceções que podem ocorrer. Caso de manutenção do serviço, caso de implementação de obra, de reforma, de ampliação para a melhoria daquele serviço, excepcionalmente se admite que o serviço seja rapidamente interrompido. Uma outra possibilidade, que é a que pode vir a ser cobrada na sua prova com mais frequência, é os serviços de prestação mediante tarifa, no caso do serviço de água e luz. Pode cortar água e luz? Não pode cortar água e luz se o cara estiver em dia. Se ele estiver em débito, pode, desde que ele seja notificado. Inclusive, se precisar fazer uma manutenção na rede de água da sua casa, da sua rua, da sua cidade,
Estado tem que te mandar, no caso aqui do Paraná, a Sanepar tem que te mandar uma notificação avisando. Falou, olha, querido, das 2 às 6 da tarde nós vamos ficar sem água porque estão limpando lá tal coisa. Aí pode suspender um serviço público considerado essencial. A continuidade do serviço público decorre também a impossibilidade da exceção do contrato não cumprido, exceptio ad implende contractus, que permitiria à administração pública ou ao concessionário do serviço público que está exercendo um serviço público por delegação, deixar de cumprir, deixar de prestar o serviço porque a administração não pagou a ele, por exemplo. Então, a administração acomete a uma pessoa jurídica a prática de um serviço público mediante concessão. Esse serviço público é essencial. Esse cara, mesmo que a administração não tenha pago ele adequadamente, isso nós vamos estudar melhor num outro momento, ele não pode simplesmente falar, não vou prestar o serviço. Por quê? O princípio da continuidade do serviço público. Tá? O princípio da segurança jurídica é o princípio que exige a certeza do direito. Você tem que saber que os atos que você está praticando agora, qual é o direito que é aplicável a você. Nesse caso, não pode, por exemplo, a lei nova retroagir para atingir fatos que já foram consolidados no passado. Tranquilo? Certeza do direito e estabilidade das relações jurídicas. A coisa tem que ter um certo nível de segurança, como instituição de princípios de instituição legal, de prescrição e decadência de alguns atos que vedam à administração pública tirar direitos do administrado ou efetuar lançamentos de multas e débitos posteriores depois de determinado tempo. No caso do princípio da autotutela, lá, conjugando com o princípio da segurança jurídica, a Lei 9784, por exemplo, estabelece que os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis ao contribuinte, ao jurisdicionado, ao administrado, é a melhor palavra, os atos administrativos dos quais decorram direitos aos administrados, não podem ser revogados ou anulados após o decurso de 5 anos da prática do ato. Então nós temos um prazo aí decadencial para que a administração pública reveja o ato, ainda que ilegal. Por quê? Porque o cara já está consolidado naquela situação, já está recebendo um determinado valor por mais de 5 anos. Nessa hipótese, a ilegalidade não vai poder ser reconhecida depois de decorrido esse prazo nos termos da Lei 9784, por exemplo. Tá? Princípio da segurança jurídica. Os 2 princípios finais que nós vamos estudar são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade determina que o administrador haja de forma racional, que ofereça uma solução adequada ao caso que é posto. Então tem que haver uma congruência entre a situação, entre o fato e a conclusão. Então você tem uma situação submetida à administração pública, um determinado fato que lhe é submetido, a conclusão, a decisão sobre aquele fato tem que ser congruente, tem que ser proporcional. Apesar de estar a proporcionalidade separada aqui, ela é tida como uma das acepções, aliás, uma das definições do princípio da razoabilidade. Não é inteiramente coincidente, mas é uma das características da razoabilidade, que é a proporção entre fins e meios. É um juízo de ponderação entre os fins que se deseja e os meios que se vai utilizar. O princípio da proporcionalidade, como eu disse, alguns julgados do STF traz as duas situações como sinônimos. Só que eles têm origem diversas em sistemas jurídicos diferentes também. O princípio da proporcionalidade, como se pode ver, ele apresenta como um pedaço do da razoabilidade, que é trazido em alguns pontos como sinônimo, mas ele tem 3 características específicas que, se cair na sua prova, vai ser isso aí. O princípio da proporcionalidade, ele exige que o administrador, ao decidir determinada questão, ele verifique se a medida que ele elegeu é adequada, a decisão ao caso ou a medida determinada é adequada. B, se a medida é necessária, já vou dar exemplo, tá? Não apavora. Necessária. E se a medida é proporcional em sentido estrito. Proporcional em sentido estrito. Isso significa que, para
saber se uma conduta é proporcional, você tem que ver se a decisão tomada se presta para o fim que você quer. Se ela resolve. Então imagine você vai num estabelecimento e o cara tem lá um produto vencido. A medida que você quer tomar é fechar o estabelecimento do cara. No exercício do poder de polícia. Interdição do estabelecimento. Essa medida resolve o problema? Resolve. Ela é adequada. Agora, é necessário que um produto só vencido feche o estabelecimento inteiro? Ela é necessária? Ou você está dando um tiro de bazuca numa mosca? Você está dando um tiro de bazuca numa mosca. Então, essa medida aqui já não é proporcional. É necessário o quê? O que seria necessário nesse caso? Tira só o produto de circulação e multa o cara. Isso é a medida necessária. E se ela é proporcional em sentido estrito? Se o fim alcançado, depois de visualizar a situação consolidada, se foi tudo adequado ao fato que ocorreu. Se a proporção foi mantida do começo ao fim desse trajeto. Beleza? Esses são os princípios administrativos. A gente viu os princípios expressos e os princípios reconhecidos. E esses são os principais, os que vão estar com certeza na sua prova. Tranquilo? A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.